crianças do quinto ano! Estão preparados para mais uma aula de geografia? Aula com a professora Fran? Hoje a nossa aula é de número 12. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar na aula de hoje? Olhem lá! Hoje nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. E uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar aqueles minutinhos, para vocês separarem os materiais, vocês já cumpriram os nossos combinados? Higienizaram as mãos? O ambiente em que você vai estudar está organizado? Então, um tempinho para você fazer tudo isso. Pronto, crianças? Então vamos começar a nossa aula revisando o que nós vimos na aula passada. Então, vejam lá. Na aula anterior, nós aprendemos sobre o que é o censo e qual é a sua função. Também vimos sobre a população brasileira e paranaense e as dinâmicas populacionais. Nós vimos o que é a população, que é um conjunto de todos os habitantes de um determinado local. Assistimos, o vídeo do que é o censo e refletimos quantos somos, onde estamos e como vivemos. Todas essas questões são importantíssimas para que os governantes, saibam como direcionar e o que fazer com as políticas públicas. Vocês lembram disso na aula passada? Nós também vimos, a quantidade de quantos nós somos no Brasil. Olhem lá. Então, segundo o censo que ocorreu no ano de 2010, nós éramos 190.755.799 habitantes. E segundo a estimativa do IBGE, em 2020, nós éramos 211.536.400 habitantes. Também nós analisamos quantos nós somos no estado do Paraná. Então, vejam lá, segundo a pesquisa do censo realizada em 2010, nós éramos 10.444.526 habitantes. E a estimativa para 2020 era de 11.516.840 habitantes. Além dessas tabelas, nós analisamos o mapa da distribuição da população, que esse mapa foi elaborado a partir da pesquisa do censo de 2010. E nós vimos que o bonequinho azul representa mais, ou a quantidade de 1 milhão de habitantes. E o bonequinho rosa representa menos de 1 milhão de habitantes. Vocês estão lembrados de tudo isso, crianças? Além disso, nós também vimos quais são os aspectos, que fazem com que as pessoas mudem de lugar para morar, que as pessoas migrem. Então, um dos aspectos é a questão de empregos, a questão da qualidade de vida, tanto na saúde quanto em algumas cidades, que as cidades proporcionam. Vimos que algumas pessoas mudam por causa dos aspectos agrícolas. Estão lembrados? E hoje
nós vamos conversar sobre a população e os aspectos socioculturais. Então, eu peço para que você registre a data de hoje no seu caderno, o nosso tema e o número da nossa aula. Tudo certinho aí, crianças? Então, observem a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Essa imagem eu mostrei para vocês na aula passada. O que nós podemos ver nessa imagem? Será que as pessoas representadas nessa imagem, elas são todas iguais? O que vocês acham? Não, né? As pessoas são diferentes. Nós podemos ver ali crianças, indígenas, pessoas mais de idade. Vocês estão conseguindo perceber? Pessoas negras. Que mais que a gente pode ver? A gente tem uma grande diversidade nessa imagem, né, crianças? Essa diversidade se dá à questão de que a população brasileira, né, ela é formada por diferentes etnias. Vocês lembram que a gente conversou ano passado, né, que nós temos muitas pessoas que vieram de outros países para o Brasil. Muitas, né, dessas pessoas vieram da Europa, da África, e aí a gente teve essa mistura de etnias. E o que nós temos hoje é essa grande diversidade de pessoas, de etnias aqui no Brasil, certo, crianças? Outra imagem que eu trouxe para vocês é o retrato do Brasil. Essa é uma obra de Tarsila do Amaral. Ela nasceu em Capivari, no interior de São Paulo, e em 1993 pintou o quadro Operários. Esse quadro foi inspirado na causa operária, depois de uma viagem dela para Moscou, mas também pode retratar a diversidade da população brasileira. Nessa imagem, nós também encontramos diferentes pessoas, né, diferentes etnias. Vejam, nós encontramos pessoas brancas, pessoas negras, jovens, idosos, homens e mulheres. Vocês conseguiram encontrar tudo isso, crianças? Então, vamos dar uma olhadinha, né, mais adiante. Vejam o que a professora Fran trouxe. Diversidade humana são as diferenças étnicas, culturais, ideológicas, religiosas, entre outras que existem entre todos os seres humanos que fazem parte de um determinado grupo. Observem o nosso combinado, que quando aparecer aquele símbolo, né, do caderno com o lápis, vocês precisam fazer a anotação. Então, vamos registrar, né, essa frase, essa colocação que a professora Fran trouxe para vocês no caderno.
Tudo certinho aí, crianças? Então, nós vamos para a nossa primeira atividade. Olhem do que se trata. Você percebe a diversidade que existe entre as pessoas com as quais convive? Explique. Então, primeira questão, vocês vão ter que responder sim ou não. E aí, conforme a resposta de vocês vão explicar, né, o que vocês entenderam, como que vocês entenderam da nossa aula até agora. Depois que vocês fizerem, eu volto e explico um pouquinho mais, né, sobre essa atividade, tudo bem? Então, agora é com vocês.
Tudo certo, crianças? Será que a gente consegue perceber essa diferença? Lá na minha casa, né, no grupo de pessoas com quem eu convivo, sim, nós temos diferentes etnias. Vocês lembram que a professora Fran conversou com vocês ano passado que o meu marido, ele pertence, é descendente de ucranianos, já da família da minha mãe, nós somos descendentes de poloneses, né? E do lado do meu pai, de italianos. Vocês lembram de tudo isso? Então, vocês conseguem perceber essa diversidade? Mas será que existem outras diferenças que nós também podemos observar na nossa família? Vejam a questão que a professora Fran trouxe para vocês. Além das diferenças observadas no quadro da Tarsila, quais outras podemos identificar entre a população brasileira? Então, vamos ver aqui, né, os próximos slides para a gente tentar descobrir a resposta para essa questão. Então, olhem lá. A primeira questão, né, nós temos grupos diferentes de homens e mulheres, de raças e etnias, que a gente já conversou, e também nós temos a questão das condições sociais e econômicas. Vejam as imagens que a professora Fran trouxe para vocês. Aqui as imagens, né, representando as mulheres e os homens. Também eu trouxe um gráfico para vocês analisarem. Esse infográfico, na verdade, ele está representando a quantidade de homens e mulheres na população brasileira. Então, população residente segundo o sexo em porcentagem. Vejam que a cor verde representa as mulheres e a cor laranja, né, representa os homens. E que a quantidade de mulheres é maior que a quantidade de homens, né? Vejam que 51,8% são mulheres e 48,2% são os homens, certo? Então, vamos em frente. Olhem as imagens que a professora Fran trouxe aqui dos indígenas e dos pretos, raças e etnias. Vocês lembram que no ano passado a professora Fran falou bastante sobre os indígenas, sobre os quilombolas, como é importante a gente valorizar, né, a cultura desses povos. Estão lembrados? Também eu trouxe aqui para vocês a raça de brancos, né, a etnias de brancos e amarelos. E por último, os pardos. Crianças, é importante a gente lembrar que todas essas afirmações, essas declarações são com base na pesquisa do censo, né, com base nas informações oferecidas pelo IBGE e como as pessoas se autodeclaram. Vocês lembram disso da aula passada? Então, vejam esse infográfico que a professora Fran trouxe para vocês, né? Então, aqui nós temos 42,7% da população branca, 9,4% da população preta, 46,8% da população parda, 1,1% de amarela e 1,1% de indígena. Tudo bem, crianças? Então, seguimos em frente. E sobre as desigualdades sociais, o que nós sabemos sobre isso? Além das diferenças entre a população brasileira, nós também convivemos, né, observamos as diferenças sociais entre a população e também na paisagem. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. O que nós observamos nessa imagem? Nós vemos de um lado da imagem, né, alguns prédios, conseguem localizar as ruas, né, do lado ali do prédio. Observe bem como a questão de árvores, né, existência de árvores e vegetação do lado dos prédios. E do outro lado, o que nós vemos? Muitas casas. Se eu dividir aqui para vocês
O lado que está os prédios é do bairro Morumbi, na zona sul de São Paulo. E do lado que tem as casas é o bairro Paraisópolis. Tudo bem, crianças? Se eu ampliar para vocês a imagem, né? Pegar uma imagem na visão vertical, né? De cima. Essa imagem é do Google. Observem as casas. Vejam como elas estão próximas uma das outras. Essa imagem é do bairro Paraisópolis. Vejam a existência de ruas entre as casas. São poucas ruas, né? Que mais que a gente consegue perceber nessa imagem? Vejam que nós temos pouquíssima questão relacionada à vegetação, né? Nós não conseguimos observar isso na imagem. Se eu pegar uma rua do bairro Paraisópolis, olhem lá, olhem como é a rua. Ela é estreita, as casas são muito próximas. E agora, se eu pegar uma vista do bairro do Morumbi, o que nós conseguimos observar? As casas já são um pouco mais distantes uma das outras, grande quantidade de vegetação, várias ruas, né? E olhem a rua de um bairro do Morumbi. Percebam que aqui, além das árvores nas ruas, né? Em algumas casas, em frente a essas casas, nós temos gramas. E vejam como elas são distantes, vejam a largura da rua. Viram a diferença, crianças? E se eu mostrar essa imagem para vocês e perguntar o que diferencia um bairro do outro? Vocês saberiam me dizer? Vejam que eu coloquei uma linha amarela ali. O que diferencia, né? O que separa um bairro do outro é essas ruas ali que a professora destacou em amarelo. Aí eu pergunto para vocês, crianças, por que isso ocorre, né? Por que dois bairros tão próximos e nós conseguimos observar tanta diferença, né? Nós podemos concluir que aqui nós vemos as condições de vida, né? Como a moradia, a infraestrutura, a situação econômica de cada bairro, outras questões que nós nem podemos imaginar. E agora eu quero propor para vocês fazerem a nossa segunda atividade. Vejam do que se trata. Sobre a maioria das pessoas que moram nos prédios do Morumbi. Qual é o nível de escolaridade? O que vocês acham, crianças? Qual é o nível de escolaridade dessas pessoas que moram no bairro do Morumbi? Será que eles têm grau superior? Ou só fizeram o ensino médio? Ou nem chegaram ao ensino médio e ficaram só no ensino fundamental? O que vocês acham? Outra questão para vocês pensarem e registrarem. Quais as profissões que exercem? E quais as atividades de lazer ou culturais que têm acesso? Então vejam que nessa atividade nós estamos pensando nos moradores do bairro Morumbi, tá? Eu quero que vocês registrem no caderno, não precisam copiar, né, todas essas questões, vocês colocam lá no caderno. Atividade 2, letra A e responde. Letra B responde, letra C responde. E nós já voltamos conversando um pouquinho mais sobre isso.
certo aí? Crianças conseguiram fazer essa questão? Então, agora nós vamos fazer a atividade 3. Vejam do que se trata. É muito parecida com a atividade 2, porém, agora nós vamos pensar nos moradores do bairro Paraisópolis, né? Qual será o nível de escolaridade deles? Quais são as profissões que eles exercem? E quais as atividades de lazer ou culturais que eles têm acesso? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o mesmo combinado, atividade 3, letra A, letra B e letra C, né? Para vocês responderem. E eu já volto para a gente conversar um pouquinho sobre.
Tudo bem, crianças? Nós vimos que quando nós estávamos analisando as imagens, né, entre os dois bairros, a gente viu muita diferença, né, social e muitas desigualdades. Vejam o que a professora Fran trouxe. O que são as desigualdades sociais? São as diferenças que existem entre as classes sociais, levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e culturais. Então, vou dar um tempinho para que vocês registrem, né, essa definição que a professora Fran trouxe no caderno de vocês.
certinho aí, crianças, e nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje? Então, hoje nós aprendemos sobre as diferenças étnico-raciais e étnico-culturais, as desigualdades sociais da população brasileira. Agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.